Boa tarde a todos e todas. É um prazer, em nome do Fórum Intersetorial para Combate às Doenças Crônicas Não Transmissíveis no Brasil, dar início a mais esse webinar, que é o nosso primeiro webinar em 2021, com o título DCNTs em 2021, o que esperar, riscos e prioridades. Eu estou muito contente em hoje poder contar com convidados tão especiais, com tanto conhecimento, que poderão comentar os riscos e as prioridades para as doenças crônicas não transmissíveis neste ano que já começa tão desafiador. Eu sou o Mark Baroni, sou fundador e coordenador geral do Fórum DCNTs. Então, hoje teremos aqui a presença da doutora Fátima Marinho. A doutora Fátima participa do fórum desde seu início, esteve conosco desde a inauguração e vem participando ativamente desde então. Ela é médica, epidemiologista, com grande experiência na área de DCNTs. Quando ela começou a participar do fórum, ela era diretora de DCNTs no Ministério da Saúde. Atualmente, ela trabalha também com as doenças crônicas não transmissíveis na Vital Strategies, que é uma organização global, então, que faz estudos e projetos, implementa projetos aí para o enfrentamento das DCNTs globalmente, incluindo no Brasil. Teremos também a doutora Kátia de Pinho, que participa já há algum tempo do fórum também. A doutora Kátia, quando começou a participar do fórum, fazia parte, liderava, na realidade, o Departamento de Doenças Crônicas Não Transmissíveis na Organização Pan-Americana de Saúde no Brasil e atualmente está no Departamento de Doenças Crônicas Não Transmissíveis na Organização Mundial da Saúde, em Genebra, na Suíça, de onde falará conosco. E, muito importante também hoje, a presença do Bruno Hellmann. O Bruno ele já tem participado do fórum há algum tempo, e o Bruno tem um histórico bastante importante de participação em movimentos de advocacy de diferentes organizações, tanto no Brasil como fora, como, por exemplo, na NCD Alliance, que hoje em dia é uma das principais organizações de advocacy global na área de doenças crônicas. E o Bruno, além disso, traz uma experiência bastante interessante de vir do Ministério da Saúde, onde ele esteve durante todo o ano anterior, trabalhando na área de advocacy, desenvolvimento de advocacy dentro do Ministério da Saúde e em colaboração com a Organização Pan-Americana da Saúde. E, neste momento, ele está assumindo aí um cargo bastante importante também na Federação Internacional da Saúde, de Diabetes, Federação Internacional de Diabetes, na IDF, com advocacy também, no Departamento de Advocacy. Então, muito obrigado a todos pela presença, e a gente vai chamá-los para falar logo mais. Agora eu gostaria, para puxar um pouquinho aí os assuntos que vamos discutir, apresentar algum material já com dados sobre as DCNTs, né, esse desafio que nós estamos enfrentando nesse momento no país. E também para a gente poder entender aí o que esperar. Gostaria também de pedir que todos encaminhem suas perguntas aqui através do Q&A ou através do chat. As perguntas vão ser feitas, depois endereçadas aos panelistas. O Pedro, que está aqui nos ajudando também na parte técnica, vai compilar também as perguntas que forem colocadas no Facebook para que possamos endereçá-las por aqui. Ok? Então, aqui os nossos objetivos de hoje: discutir quais são os maiores desafios para as doenças crônicas em 2021, se conseguiremos avançar nas prioridades identificadas pelo fórum. Então, no final do ano passado, o fórum, né, todos os seus membros, que hoje em dia são mais de 100 instituições, as 100 principais instituições públicas, privadas, do terceiro setor e das universidades que já enfrentam as DCNTs, então, juntas, escreveram uma carta de prioridades, e essa carta foi encaminhada para o ministro da Saúde e para outras autoridades, tanto do setor público como privado. Então, vamos discutir um pouco
dessas prioridades, se elas vão ser atingidas, né? Se vamos conseguir, então, enfrentá-las durante esse ano e quais serão os desafios, e como os diferentes setores poderão contribuir para reduzir os riscos de agravamento das DCNTs durante 2021. Então, lembrando que o Fórum tem esse papel. O Fórum tem exatamente o papel de facilitar a colaboração e parceria entre os setores para que se possa fazer um enfrentamento adequado das doenças crônicas não transmissíveis, que incluem aí diabetes, hipertensão, câncer, dislipidemia, doenças respiratórias crônicas, entre outras. Bom, muito bem. Então, estamos vendo aqui esse quadro que é relativo às mortes, né, provocadas pela Covid-19 no país, que atingiram as pessoas que tinham alguma doença crônica não transmissível. Pelo menos que foi reportado que essas doenças, que essas pessoas que faleceram tinham alguma dessas comorbidades, a maioria delas doenças crônicas não transmissíveis. E é bastante preocupante, né? Então, se vê que a maior parte das pessoas que vêm a óbito devido à Covid-19 são pessoas com doenças crônicas não transmissíveis, né? Então, a gente vê aí que 65,7% dos óbitos foram pessoas com comorbidades. Isso durante todo o ano de 2020, né? Então, esse gráfico vem aí do último relatório, né, boletim epidemiológico do Ministério da Saúde, que foi fechado no início de 2021. E aqui a gente vê, se a gente pudesse subtrair, então, né, as comorbidades, que em sua maioria são doenças crônicas não transmissíveis, poxa, sobrariam só 34,3% das mortes que aconteceram, né? Portanto, isso ilustra bem, inclusive, um artigo que nós publicamos em dezembro de 2020, que diz que as doenças crônicas não transmissíveis, na realidade, são as responsáveis por essa grande crise, tanto de saúde como econômica, que estamos observando devido à Covid-19. Porque a grande maioria aí dos casos mais complicados e dos casos de óbito são casos de pessoas com doenças crônicas não transmissíveis. Bom, e aí uma outra simulação que fizemos também com esses dados. Então, ambos dados apresentados no ano passado pelo Ministério da Saúde. Então, prevalência do diabetes de 7,7% na população adulta. Então, portanto, era de se esperar que se fosse equivalente, que a porcentagem de pessoas que viriam a óbito com diabetes seria de 7,7%, mas não, foi 4 vezes maior, né? Mais de 4 vezes maior na realidade. 32,1% das pessoas que vieram a óbito por Covid-19 foram pessoas com diabetes. E aqui os problemas que já observamos, então, em 2020, em termos de diagnóstico e tratamento. Esse quadro mostra em relação a câncer. Então, a demora para se fazer diagnóstico, o cancelamento, o adiamento de consultas e de procedimentos, de cirurgias. Então, isso é claro que pode tornar bastante preocupante o cenário de tratamento e como essas condições vão evoluir daqui para frente. Então, o agravamento dessas condições que podem gerar aí uma crise pós-pandemia, inclusive, né, de pessoas que não foram tratadas, né, no momento adequado, por não terem acesso, né, ou por cancelamento dos serviços. E aqui um outro trabalho que nós fizemos, o Fórum DCNTs, em parceria com muitas outras entidades, tanto no Brasil como no exterior, em relação a diabetes, no início da pandemia, e já no início da pandemia aqui se observa um aumento, né, uma modificação da glicemia dessas pessoas com diabetes, né, e muitas vezes aumento da glicemia ou aumento da variabilidade da glicemia, o que é bastante preocupante, visto que os estudos, né, mostraram, de diversos autores, que pessoas com diabetes e com a glicemia mais alterada são as que têm um maior risco de agravamento e de, inclusive,
poderem chegar a óbito. Isso estava sendo observado aqui no Brasil, né, em 2020. Esse estudo que acabou de ser publicado também para nós no fórum, que temos lidado com saúde mental, ainda assim chama muito a atenção, né? Bastante, acho que esteve além do esperado. Então, a gente observou que teve um impacto importante sobre a saúde mental. Porém, observando os dados desse estudo, foi muito impressionante. Então, pessoas com ansiedade no Brasil, mais de 80%, né, das pessoas com algum sintoma de ansiedade, mais de 60% com sintomas de depressão, mais de 60% né, com outros sintomas também. Né? Então, a impressão é que, né, todas as pessoas tiveram algum tipo de sintoma aí de alteração de saúde mental durante essa pandemia. Então, bastante preocupante, principalmente se a gente imaginar que esse estudo foi feito em 2020, mas que a pandemia persiste, né? E que saúde mental hoje em dia é um foco importante de cuidado das doenças crônicas não transmissíveis. Bom, então, como eu falei de início, no final de 2020, o Fórum preparou uma carta de prioridades e entregou para o ministro da Saúde. E aqui eu vou, inclusive, pedir para o Pedro compartilhar, tanto aqui no nosso chat, como no Facebook, esse link, que esse link é onde está a carta completa de prioridades que foi encaminhada para os líderes dos setores público e privado. E eu trouxe aqui um pequeno resumo dessa carta. Afinal de contas, eu vou querer saber dos nossos convidados, panelistas, quais eles enxergam como as maiores dificuldades, onde vamos conseguir avançar mais, onde talvez a gente consiga avançar menos durante esse ano. Então, entre as prioridades aí estão capacitar e equipar melhor a atenção primária para enfrentamento às DCNTs, facilitar acesso a medicamentos, exames, tecnologias e tratamentos, integrar níveis de atenção, então, de atenção primária, secundária e terciária, implementar políticas para redução de consumo de álcool e de ultraprocessados, alimentos ultraprocessados, incorporar participação da sociedade civil, um poder de voto, então com poder decisório em todos os níveis, né, decisórios e de debates aí de políticas e programas de saúde, principalmente, no nosso caso, as doenças crônicas não transmissíveis, tornar permanente a telemedicina de qualidade, fazer cumprir lei dos 30 dias para câncer, né, para os cuidados que não podem atrasar, como a gente sabe que atrasaram muito durante o ano de 2020, reconhecer hipertensão e obesidade como doenças, não só como fatores de risco, e ampliar recursos para prevenção e tratamento, assim como a presença, né, ampliar a presença dessas doenças, né, seriam nos currículos da área de saúde. Garantir manutenção do tratamento de pessoas com DCNTs durante a pandemia. Então, eu vou passar agora, né, para os nossos panelistas. Gostaria de ouvir os comentários, uma breve apresentação de 5 minutos de cada um deles, para depois a gente fazer uma discussão e poder responder todas as questões que eu acredito vão chegar. E aqui, então, já antes que eles comecem a manifestar, né, então a nossa provocação é: e agora? O que esperar de 2021 para as DCNTs? Então, como a gente vê no final do ano, parecia que a pandemia estava cedendo e, nesse momento, a gente vê uma volta do crescimento dos casos, uma volta do crescimento das mortes, né, e as pessoas com DCNTs que têm maior risco, como a gente viu no início.